maravilhosa, por sinal. Diz assim: e disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Amém? Podem se assentar, meus irmãos e irmãs. Nós estamos diante de uma passagem muito conhecida quando falamos de mulheres da Bíblia. Débora está dentre essas valentes mulheres. Juízes foi um período pelo qual o povo, após a morte de Josué e todos aqueles anciãos que presenciaram os grandes feitos de Jesus na época, o Espírito Santo das guerras, então aquela geração que estava vindo após Josué, eles começaram a se corromper. Ou seja, o povo, os filhos, é como se dissesse assim, os filhos dos seus filhos, dos seus filhos. Então morreu, eles não trouxeram para si todo o ensinamento que tinham recebido. Então o que o Senhor fez? O Senhor começou a levantar homens e mulheres para poder julgar o povo de Israel. Então dentro dessa passagem nós vamos observar o capítulo 4 todo da Bíblia. Ele vai falar que Débora, ela foi uma mulher convocada por Deus para uma grande missão. O povo estava corrompido, a idolatria estava imperando, os prazeres estavam imperando. Não é muito diferente do que nós vivemos no nosso dia de hoje. Mas mesmo com toda a corrupção da época, o Senhor misericordiosamente usou uma mulher para poder ajuizar as causas de Israel. E nós vamos meditar nessa palavra e vamos ver que Débora era uma mulher que ela se colocava entre as palmeiras numa intimidade, desenvolvendo assim um relacionamento com o Senhor. Aleluia. Primeiro ponto muito importante que eu vejo nessa passagem: se você se coloca numa posição de intercessão em guerra, você tem que ser separado. Glória. Não pode estar de qualquer forma. Então aí Débora, ela estava ali quando chegou o conhecimento dela por meio de Baraque, a guerra, a opressão, que estava vivendo o povo de Israel, né? No momento era ali Jobim, o rei de Canaã. Então aquele homem oprimia o povo, maltratava o povo. E aí Baraque chegou com essa informação, com essa causa para apresentar a Débora. E ali Débora, ela profetizou, né, que ele venceria a guerra, mas que não seria pela mão dele essa honra, como nós acabamos de ler, mas uma mulher, ela seria usada por Deus para dar essa vitória a Baraque. E aí nós vamos ver, irmãos, toda a trajetória, e essa palavra, Deus ministrou meu coração de uma forma muito prática. Quando nós vamos ver o posicionamento de Débora, nós vamos ver uma mulher valente, uma mulher confiante, uma mulher que sabia em quem tem crido. E em contrapartida, nós vamos observar Baraque indo a uma mulher que realmente tinha intimidade. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração para compartilhar com a igreja nessa manhã? Nós estamos debaixo de um tema muito forte: viva a totalidade da promessa. Quem aqui tem promessa de Deus? Aleluia! Se você chegou até aqui, é porque você já viveu parte ou alguma dessas promessas, é ou não é? O que eu estou vivendo
Aleluia. Sinto a graça dessa O Senhor palestrou isso ao meu coração. Eu achei uma coisa interessante. Na guerra, irmãos, você precisa ter intimidade e você precisa ter uma identidade reconhecida. Não é qualquer forma, não é de qualquer jeito. Baraque, ele foi a Débora, a mulher que estava em oração, a mulher que tinha relacionamento, a mulher que tinha autoridade, ousadia para profetizar e dizer para ele, sem medo, que a guerra estava ganha. Nessa manhã, o Senhor faz uma pergunta a todas nós. Quem temos sido diante da guerra? Como as pessoas, como a nossa casa, como a nossa família nos vê diante da guerra? Aleluia! Como é que os nossos familiares, os nossos amigos, como é que a nossa igreja, como é que as pessoas nos reconhecem diante da guerra? Baraque sabia que de Débora vinha uma palavra da parte de Deus naquela guerra. Ele tinha essa consciência e ele demonstrou tanta confiança em quem era Débora que ele fala, a Bíblia já nos informou isso. Se você for, eu irei. Se você não for, eu não vou. Porque ele reconhecia a unção, a autoridade, a ousadia, o relacionamento, a intimidade. Ele reconhecia que aquela mulher era imbuída de um espírito que não era o dela, não era de qualquer um, era o de Deus. Aleluia. Nós precisamos, Glória. irmãos,